Bom dia, tudo bem? Espero que você tenha passado um ótimo final de semana, você e sua família, e que essa semana seja uma semana de bênçãos para você também e para sua família. Vamos continuar estudando. Obrigado por você estar aí divulgando e também estudando comigo, aprendendo comigo essas lições tão importantes que Deus deseja nos ensinar. Espero que o Espírito Santo possa te iluminar. E é por isso que vamos orar agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, segundo a tua promessa, unja-nos com teu Espírito. Abençoe meus irmãos que estão me ouvindo e todos que vão te ouvir, Pai. Capacita-nos, purifica-nos, prepara-nos para o encontro com Jesus. Nós te pedimos humildemente, derrame teu Espírito Santo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O título dessa lição, dessa semana, é Os Estrangeiros no Meio de Vocês. Deus se preocupa, Deus se preocupava e se preocupa com os estrangeiros. E aqui diz assim, o verso áureo está em Deuteronômio, capítulo 10, verso 19. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Sabe quem é o estrangeiro que ele está falando aqui? Você e eu. Nós somos estrangeiros, não somos judeus, mas nós somos gentios, aqueles que fomos agregados, aprendemos a amar a Deus porque eles nos deixaram essa mensagem. Como vimos na semana passada, ao ser questionado por um escriba sobre o principal de todos os mandamentos, lá em Marcos capítulo 12, verso 28, Jesus respondeu com a afirmação de que Deus é um e disse: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Marcos capítulo 12, verso 30. Ame ao Senhor teu Deus. Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus. Em segunda fala, Jesus falou o seguinte, disse assim, sobre o segundo principal mandamento, Marcos capítulo 12, verso 31, algo que o escriba não havia perguntado, mas Jesus respondeu. No entanto, sabendo como isso era importante, Jesus disse, o segundo ame o seu próximo como a você ama a si mesmo. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Já pararam para pensar nessa ordem de Jesus? Ame o seu próximo, assim como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 31. Jesus vinculou os mandamentos do amor a Deus e amor ao próximo como sendo o maior de todos os mandamentos. Ele não inventou algo novo que os judeus não tivessem ouvido antes. O chamado para amá-lo de forma suprema, a ideia de amar o próximo e amar outras pessoas como a forma de expressar nosso amor por Deus, foi tirado do livro de Deuteronômios. Então, é por isso que, ao ser perguntado, Jesus resumiu, entre aspas, os 10 mandamentos. 10 mandamentos, 4 na primeira tábua e 6 na segunda tábua, não é? Então, esses são os 2 mandamentos. 4 mandamentos da primeira tábua é amor a Deus sobre todas as coisas. Só. E os 6 mandamentos da segunda tábua é amor ao próximo e respeito ao próximo como segundo mandamento. Então, por isso, se você cumprir esses 2 mandamentos, entre aspas, que são 4 e 6, são 10, nós estamos cumprindo a lei de Deus. No domingo, tem um subtítulo assim, circundem seu coração, circuncidar. Sabe o que era circuncidar? A criança com 8 dias de idade era circuncidado, né? Era um sinal, era uma aliança que Deus tinha feito com o povo antes, e depois isso caiu, né? Deuteronômio 10, que é a continuação do capítulo 9, traz basicamente a reafirmação da aliança que Deus fez com Israel. Grande parte desse livro é uma espécie de renovação da aliança que havia sido quebrada no terrível pecado de Horebe, logo depois que Moisés se ausentou, quando o povo caiu na idolatria. Mesmo depois disso, o Senhor não o rejeitou. Moisés subiu, ficou 40 dias e 40 noites no monte, e o que aconteceu foi que durante esse período, durante 40 dias,
o povo se corrompeu embaixo pensando que ele havia morrido lá no monte. Mas, obviamente, Moisés estava com Deus e quando ele voltou, voltou com as pedras, né, da lei, as tábuas da lei, escrita pelo próprio dedo de Deus, e ao chegar no pé do monte, ali em Horebe, o povo estava com um bezerro de ouro, o povo estava dançando nus, né, dizendo que tinham feito outro Deus. É uma coisa maluca isso, mas que eles aprenderam no Egito. Porque o Egito é politeísta, né? Era politeísta e ainda, hoje ainda temos muito disso, né? Deuses com D minúsculo. E Moisés então arrojou, assim como eles quebraram a lei de Deus, ele quebrou as pedras das tábuas da lei, significando que eles haviam quebrado a lei de Deus. Enfim, esse é um resumo, né? Mas Deus não os rejeitou. Ele reprovou, mas não rejeitou, porque nós também erramos, né? Em Deuteronômio 10, 1 a 11, Deus perdoou os pecados do seu povo e reafirmou a promessa da aliança feita a ele e a seus pais. Deuteronômio 10, 1 a 11, se você ler lá, Deus reafirma isso. Então vai ser um Deus bondoso, misericordioso, longânimo, né? Entende? Não que desculpa sem nenhum significado ou sem nenhum sacrifício o pecado, mas ele paga os nossos pecados. Moisés quebrou as tábuas dos 10 mandamentos, Deuteronômio 9, 17, um sinal da quebra da aliança, né, de Deuteronômio 32, 19, para mostrar aversão pelo crime do povo. Atirou ao chão as tábuas de pedra que se quebraram à vista de todos, dando a entender que assim como haviam quebrado seu concerto com Deus, da mesma forma Deus estava rompendo seu concerto com eles. Assim, o fato de Deus ter dito a Moisés que cortasse novas tábuas como as primeiras, né, para que o Senhor escrevesse nelas as palavras que antes estavam ali mostrou que o Criador perdoou o povo e não o rejeitou. Então, Moisés quebrou, mas Deus falou, faça mais duas, faça outras duas, que eu vou escrever de novo. Então, isso significa, né, está implícito ali que Deus não rejeitou o seu povo. E ele escreveu novamente o mesmo conteúdo que estava nas primeiras tábuas, foi escrito novamente pelo dedo de Deus. Lembre-se disso. Deus escreveu nas tábuas que Moisés preparou. Isso é maravilhoso, né? Assim, o fato de Deus ter dito isso a Moisés, que fizesse outras duas tábuas, significa que ele ainda não havia rejeitado. Em Deuteronômio 10, 14 e 16, o que Deus disse ao povo? Qual é o significado das imagens que o Senhor usou nesses versos? Deuteronômio 10, 14 e 16. Vamos pegar lá, Deuteronômio 10, 14 e 16. Está aqui, ó. Deuteronômio capítulo 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há é do Senhor teu Deus. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos como se vê hoje. Né? E diz assim o verso 16, circuncidai, pois, o vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Deus estava aqui pedindo para o povo controlar o seu ímpeto, a sua vontade do pecado, aquilo que eles aprenderam no passado. Deus estava instando com eles para circuncidar o coração, oferecer o coração a Ele, a Deus, né? Em sacrifício, porque, afinal de contas, para onde você vai se você não for para Deus? Não existe outro Deus, só existe um outro lado, contra Deus. Ou você vai para Deus, ou você vai para o inimigo de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que você e eu possamos circuncidarmos o nosso coração, não pelo teu poder. Pense nisso. Muitas vezes nós lutamos para sermos perfeitos. Não. Na verdade, basta você crer
e aceitar o sacrifício de Jesus e se entregar a Ele e pedir o poder dele para que Ele possa, na verdade, transformar o seu coração e escrever a sua lei no seu coração. Peça isso a Ele. Peça hoje isso a Ele. E Ele vai te ajudar a ser perfeito como Ele é perfeito. Que Deus te ilumine. Um grande abraço, uma ótima semana.